Olá, eu sou o acadêmico Igor Pereira Raimundo, estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora, cursando Física e realizando o programa de Iniciação Científica, com o título de Desenvolvimento de Substratos Biocompatíveis para Aplicação em Bioeletrônica Orgânica. Darei início dando uma introdução relacionada a OLEDs, pulverização catódica e efeito Hall. Os OLEDs possuem sua estrutura uma camada superior sendo o cátodo, a camada mais interna são camadas orgânicas e a camada inferior o anodo, e sobre tudo isso o substrato. O OLED é um dispositivo composto por camadas de filme fino de materiais orgânicos que emitem luz quando uma corrente elétrica é aplicada, por um eletrodo transparente que conduz a eletricidade sem bloquear a luz emitida. O óxido de índio dopado com estânio, o ito, é um dos principais materiais base utilizados no crescimento de filmes finos, por possuir as propriedades de transparência e condutividade. Os processos de sputtering, ou pulverização catódica, ocorrem em uma câmara de alto vácuo preenchida com uma atmosfera de gás argônio. O sistema é composto por dois eletrodos, o cátodo, onde o material é fixado, e o anodo, onde o substrato a ser revestido é posicionado. Ao aplicar uma alta diferença de potencial entre os eletrodos, um plasma de argônio é formado. Os íons positivos de argônio presentes no plasma são acelerados em direção ao cátodo. A colisão desses íons ejeta átomos do material-alvo que então se depositam e formam um filme fino sobre o substrato. Já o efeito Hall ocorre quando o material semicondutor, percorrido por uma corrente elétrica, é submetido a um campo magnético perpendicular à direção dessa corrente. Essa configuração faz com que os portadores de carga sejam desviados para uma das bordas do material, devido à força de Lorentz. Esse acúmulo de cargas gera uma diferença de potencial elétrico na direção transversal, a corrente, conhecido como voltagem Hall. Por meio dele, é possível determinar a resistência de folha do material e outras propriedades elétricas. O objetivo desse trabalho é fazer uso do ito como material-alvo para a produção dos filmes finos, utilizando o método de pulverização catódica sobre um substrato de vidro, buscando encontrar um parâmetro ideal do filme fino sobre o substrato que permita otimizar o desempenho desses materiais, balanceando as propriedades elétricas e transparência para aplicação específicas em bioeletrônica orgânica. Para o procedimento experimental, podemos separar em 4 etapas: a limpeza do substrato, a montagem para deposição por sputtering e a caracterização das propriedades elétricas. Inicialmente foi preparado substrato de vidro. Primeiramente foi utilizado o álcool isopropílico, pegando um substrato por vez com uma pinça e molhou o substrato de álcool. Após, os substratos são imergidos por pelo menos durante um dia em um beck separado com água destilada e detergente neutro, a fim de desengordurar a superfície dos substratos. Em seguida, é aquecida a solução junto com os substratos a uma temperatura próxima da ebulição da água, até que o detergente seja evaporado. Após isso, os substratos são imergidos em outro becker com álcool isopropílico e colocado em um banho ultrassônico por 3 etapas de 3 minutos. Com isso, os substratos são transportados para o local de deposição e são escolhidos aleatoriamente 4 substratos por deposição, sendo retirados do becker e posicionados e fixados com uma fita no suporte, como na imagem 1. Após isso, o suporte é transportado para a câmara de fechada e posicionada para o processo de pulverização catódica. Para o processo do sputtering, o sistema é submetido inicialmente a uma pressão em torno de 10 a menos 6 mbar, e então é aberto o acoplamento para a entrada do gás argônio a fluxo próximo de 300 sccm por um período de 1 minuto. Em seguida, espera que o sistema volte ao 10 a menos 6 mbar e o processo é repetido mais 2 vezes. Com isso feito, está pronto para o plasma seja ligado. Para isso, a potência do sistema é aumentada em uma taxa de 10 watts por minuto. Após alcançar a potência de 100 watts, o suporte com o substrato é posto para realizar um movimento de rotação, a fim de manter a superfície da deposição homogênea, e o obturador é aberto, dando início à deposição. Após 30 minutos, o obturador é fechado e interrompe a rotação do suporte, e a potência é baixada na mesma taxa que foi aumentada, até ser desligado. Espera-se até que o sistema se esfrie e interrompe o processo de vácuo, retornando à pressão atmosférica. Então, os substratos são retirados do suporte e armazenados em uma placa Petri, finalizando a etapa de deposição. Para realizar as medidas de resistência de folha dos filmes finos de ito, foi utilizado o equipamento ECOP HMS 3000. Primeiramente, o filme fino é posicionado em um suporte com 4 pontas, onde passa corrente elétrica sobre a amostra, e então encaixadas no porta-amostra do equipamento. Por meio do software do próprio equipamento, as medidas são obtidas, com campo elétrico de 0,564 Tesla e corrente elétrica de 2 mA. Esse processo é repetido mais 2 vezes para diferentes posições das 4 pontas de suporte sobre a amostra, e realizado uma média com esses 3 dados para cada amostra. Com isso, chegamos aos resultados de discussões, onde na tabela 1 podemos ver a resistência de folha das 8 amostras que foram depositadas, 4 para a deposição 1, 4 para a deposição 2. Observamos que possui uma variação de mais de 30% em relação ao maior valor e o menor valor, onde o maior valor são as amostras mais próximas ao centro do suporte durante a deposição e o menor valor são as amostras mais afastadas do centro do suporte durante a deposição. A deposição 1 possui uma variação de 32,24% e na deposição 2 possui uma variação de 32,03%. Observamos também algumas amostras que possuem resistência de folha muito próximas, que na deposição 1 foi de 4,07% e na deposição 2 foi de 0,46%, os menores valores. Concluímos então que uma mesma deposição com os mesmos parâmetros de tempo de deposição e material ainda obteve uma variação de 32,24% para a deposição 1 e 32,03% para a deposição 2. Já para as amostras em posição de suporte semelhante, possui baixa variação, portanto é evidente que o posicionamento do substrato no suporte pode influenciar em suas propriedades elétricas. No entanto, devido a ter sido apenas 2 deposições, não se pode afirmar quais os parâmetros adequados ainda para os resultados satisfatórios. Muito obrigado.